Boa noite, saúdo todos com a graça e a paz do Salvador, Cristo, o Salvador que veio aqui, que deu a sua vida preciosa para salvar a minha e a sua alma. O Cristo, que muitos essa semana vão falar muito, colocar o seu nome em suas bocas, porque é muito triste, mas só lembram dele nessas épocas, época de Páscoa, uma festa judaica, que era comemorada pelo povo de Israel, porque a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro já foi imolado, que é Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, morreu uma só vez, o sacrifício foi feito uma só vez, não existe mais sacrifício. É por isso que para a igreja não comemora a Páscoa, nós comemoramos todos os dias a morte e ressurreição do nosso Salvador. Todos os dias, não somente um dia. Porque se torna uma hipocrisia. Somente um dia, uma vez ao ano, comemorar a morte e ressurreição do Salvador. Sendo que todos os dias, você tem que lembrar, é todos os dias da morte e ressurreição dele. Não é só um dia. Não é um dia determinado. Todos os dias. Você lembrar que ele foi no madeiro por você. Você lembrar que um dia ele apanhou, foi açoitado, foi escarnecido, foi cuspido por causa de você todos os dias. Não é só um dia somente. Só que se tornou hipocrisia, infelizmente. Só lembra dele só nessas épocas. Só uma época, uma data feita pelo homem para comércio. Porque se você prestar atenção, essa Páscoa é só comércio. Ainda inventaram ovo, deram ovo até para coelho, sendo que coelho não põe ovo. Verdade, aleluia. É tudo comércio. Eles fazem das coisas santas comércio. Até a palavra do Criador, infelizmente, virou comércio. Forma de comércio. Comercializaram tudo. Comercializaram a palavra. Comercializaram a sua igreja. Hoje, o que era para ser chamado de igreja, hoje não pode ser chamado de igreja. Hoje se chama-se casa de câmbio. Hoje, esses templos são mais para a casa de câmbio do que para a casa de Deus. Porque a casa de Deus não se comercializa a fé. Hoje esses templos estão mais para a casa de câmbio. Troca a moeda. A moeda de troca é a tua fé. Por voto, por campanha, por dízimo, por oferta, por tudo. Hoje se tornou casa de câmbio. E até as coisas sagradas hoje se tornou comércio. Mas estamos aqui para alertar você do verdadeiro evangelho, o evangelho que não visa lucro, o evangelho que não visa teu dinheiro, o evangelho que visa somente a tua alma, a salvação da tua alma. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, o verdadeiro pastor, ele tem que pregar salvação para você. Ele não tem que pregar coisas materiais, bem materiais. Ele não tem que focar a tua vida aqui nessa terra. Porque o próprio Criador, o próprio Cristo, aquele que morreu por mim e por você, se entregou. Aquele que deu até a última gota de sangue por a tua alma, pela minha alma. Ele não visou lucro aqui na terra. Ele não visou o teu lucro. Ele não visou o teu dinheiro. Ele visou somente a salvação da tua alma. O verdadeiro, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele veio aqui, levou uma vida humilde, simples. Ele não esbanjou lucro. Ele não esbanjou riqueza aqui na terra, bem que ele poderia. Porque ele era o filho do Deus eterno, o filho do Criador, o filho do bendito, do eterno, daquele a qual manda todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ele não visou lucro, ele não visou uma vida de luxo, um resplendor de um rei terreno, porque ele era rei. Ele nasceu para ser rei, rei dos reis e senhor dos senhores, mestre. Ele não visou lucro aqui nessa terra, ele veio de uma vida humilde, uma vida simples, nasceu numa manjedoura, em um curral onde colocavam-se animais, mostrando para a humanidade a verdadeira humildade, porque ele foi bem claro, ele disse que aquele que aqui se exaltar será humilhado, mas aquele que aqui se humilhar será exaltado. É por isso que o reino de Cristo não vem com a aparência dos homens, o reino dele não vem com a aparência humana, o reino dele vem com a aparência divina. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Infelizmente, nos últimos dias, muitos querem ser servidos, mas não querem servir.
Por isso que é um tempo de reflexão, é um tempo de você refletir a respeito da vinda do Salvador. Ver que Ele deu a sua vida, a vida preciosa, para salvar a tua alma. Porque o que mais tem de precioso aqui é a tua alma. Não é o teu dinheiro, não é a tua condição social, não é o teu recurso, não é a tua escolaridade. O mais especial para Cristo é a tua alma. Ele quer que você retorne ao jardim, aonde o diabo separou nós do Criador. Foi a única coisa que o diabo conseguiu, separar o homem da presença do Criador, para que o homem não fosse mais a imagem e a semelhança de Deus. Porque no jardim Adão era a imagem e semelhança de Deus, mas depois da queda o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus. O homem agora se tornou criatura. É por isso que muitos confundem. Todos são filhos de Deus. Mentira. Filhos de Deus são aqueles que nascem da água e do Espírito. Agora, depois que você nasce da água e do Espírito, aí você torna-se novamente filho de Deus. Mas enquanto não nascer da água e do Espírito, não pode ser considerado como filho. Por isso que tem que ser transformado, por isso que tem que ser regenerado, por isso que tem que ser regenerado primeiramente pela palavra. Pedro fala que temos que ser regenerados pela palavra. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, ele diz que temos que ser transformados no batismo de Cristo, sepultados por Ele, ressuscitados por Ele, por intermédio da palavra. Primeiro você ouve a palavra, depois de ouvir a palavra, você aceita Ele como Salvador, reconhece o sacrifício dele, depois é batizado em nome dele. É por isso que precisa desse processo, ser regenerado para voltar a ser a criatura celestial, como era lá no Éden. Por isso que tem que nascer da água e do Espírito, que muitas pessoas não entendem, que Cristo falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário ser transformado, ser regenerado, e você só pode ser regenerado pela palavra. É por isso que muitos desceram nas águas, até fizeram uma confissão diante dos homens, mas não foram regenerados, não nasceram, não foram batizados. O verdadeiro batismo começa pela palavra. Primeiro você tem que passar pelo crivo da palavra, aceitando o testemunho de Cristo. Depois que aceita o testemunho de Cristo, aí você, pela tua própria vontade, do teu coração, você pede para ser emergido nas águas. Foi assim que aconteceu em Atos 2:38. Aquele povo ouviu a pregação de Pedro. Depois de ouvir a pregação de Pedro, eles disseram: o que faremos, pois, irmãos? Pedro então respondeu: arrependei-vos e convertei-vos do vosso pecado, para que sejam perdoados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Eles foram batizados em nome de Cristo. Ali nasceu uma nova criatura. A mesma coisa aconteceu no livro de Atos capítulo 10, quando Cornélio e sua família receberam a palavra por intermédio de Pedro, a qual os anjos vieram e anunciaram a Cornélio, para que ele mandasse 2 mensageiros na casa onde que Pedro estava hospedado, e ali que Pedro fosse anunciar essa palavra para eles, porque os anjos não podiam pregar o evangelho. Porque o próprio apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9, ele dizia, ele escreveu que ainda que viesse um anjo, ou ele mesmo anunciasse outro evangelho, além do que já foi escrito, seria maldito. Por isso que os anjos não podiam anunciar o evangelho. Foi necessário ir para Pedro, e Pedro anunciar para Cornélio, que era gentil. E Cornélio pregou o evangelho. E depois que Pedro pregou o evangelho para Cornélio, eles receberam o Espírito Santo. Depois que receberam o dom do Espírito Santo, foram emergidos na água, em nome de Cristo, em nome do Salvador. É por isso que tem que nascer da água do Espírito. Tem que ser transformado em uma nova criatura. Se você não recebeu, se você não aceita o testemunho da palavra, como que pode dizer que é servo de Cristo? Se não recebeu, se não foi regenerado pela palavra, se não nasceu da água do Espírito, como que pode abrir a boca e dizer que é servo de Cristo? Como que pode abrir a boca e dizer que é filho de Deus? Filho de Deus é todo aquele que é regenerado pela palavra, que aceita o testemunho de Cristo, recebe Ele como verdadeiro Salvador da alma e é emergido nas águas, para poder se cumprir você, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para poder ter a vida eterna, você tem que crer, você tem que crer, e o que é crer? Confessar pelas tuas obras, obra de justiça, porque a partir do momento que você nascer da água do Espírito, o teu corpo será membro de justiça. É isso que Paulo fala no livro de Romanos capítulo 6, que o teu membro,
A partir do momento que você recebe, foi crucificado com Cristo, ressuscitado com Ele no batismo, o teu corpo será membro de justiça. A boca que falava palavrão não fala mais. A mente que pensava coisas pervertidas não vai pensar mais. Uma pessoa regenerada. A mão que outrora pegava numa arma para matar não vai matar mais. Ao contrário, vai salvar almas. A boca que outrora falava coisas inúteis. Porque se você não sabe, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 36, está escrito que toda palavra inútil, toda palavra fútil que sair da boca do homem, ele dará conta no último dia. Se você não sabe. Por isso, que quando você é regenerado, quando você é transformado da água do Espírito, você se transforma em pequeno Cristo. É isso que você se torna, Cristo aqui na terra. Por isso que Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho agora, não vivo mais para mim, mas vivo por aquele que me comprou, que me salvou, a qual é Cristo. Então, quando você é transformado, é o próprio Cristo habitando em você. Todas as tuas obras são obras de justiça, obras de uma pessoa regenerada. Agora abre a boca e diz que é servo de Cristo, mas continua mentindo, falando palavrão, falando coisas absurdas. Como que pode ser um servo ou uma serva de Cristo? Porque o verdadeiro cristão, Jesus foi bem claro: aonde está o seu mestre, aí está o seu servo. Se Cristo está aí na tua vida, se Cristo habita verdadeiramente em você, como que pode viver uma vida depravada? Uma vida que não tem nem os critérios da palavra. Porque um verdadeiro cristão, ele vive de acordo com a palavra, de acordo com os mandamentos de Cristo. E os mandamentos de Cristo não são pesados, como diz o apóstolo João na sua epístola. Vamos ler, livro de Romanos, capítulo 6. Maravilha, Senhor. Eita glória. Esse Romanos 6 é uma bênção. Romanos, capítulo 6. Versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então você que foi batizado em Cristo, você tem que viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então se você está em Cristo, você tem que viver em novidade de vida. Viver uma nova criatura. Você tem que nascer da água do Espírito. Porque se você não nascer da água do Espírito, jamais, ouça bem, jamais você verá o reino dos céus. Se você não nascer da água do Espírito, não for transformado em uma nova criatura, você jamais verá o Senhor descendo na glória, vindo na glória com seus santos anjos para buscar os seus escolhidos aqui na terra. Por isso que você tem que ser transformado, nascer da água e do Espírito, ter uma consciência transformada, a mente de Cristo, o corpo de Cristo, o pensamento de Cristo, as obras de Cristo. Você tem que ser transformado. Se você não for transformado, assim como Cristo, Paulo foi transformado, assim como Pedro foi transformado, assim como os apóstolos foram transformados, jamais você verá a alva. Jamais. O profeta Isaías diz que se nós não procedermos de acordo com esta palavra, jamais veremos a alva. Verdade. Jamais. Se o testemunho não for de acordo com esta palavra, jamais nós veremos a alva. Jamais veremos o Cristo ressurreto descendo nas nuvens com grande poder e grande glória. É por isso que tem que ser transformado. Nesses dias, muitos estão lembrando da morte e ressurreição de Cristo. Mas de que forma você tem lembrado da morte dele? De que forma você tem lembrado da morte e ressurreição do Criador? Que Cristo, que tipo de Cristo tem refletido dentro de você nesses dias? Qual é o tipo da mensagem que você tem adquirido dele? Um Cristo que veio aqui para dar carro, casa, dinheiro para os outros?
Ou um Cristo que se abnegou da sua divindade, do seu poder, da sua majestade, e se humilhou a si mesmo, veio 100% homem para salvar homens? Que Cristo você tem refletido dentro de você? Que Cristo, a tua alma, o teu espírito tem refletido para você? Tem pregado para você mesmo? Você sabia que a alma nos prega Cristo? A nossa alma, ela mesma nos prega o Criador, ela mesma nos revela o Criador. A nossa alma, porque a nossa alma vem dele, o nosso espírito também vem dele, o fôlego de vida. Então a nossa alma, ela prega para nós mesmos, ela testifica a nós mesmos se nós somos filhos de Deus. Você sabia disso? Ou nunca pregaram para você que a tua alma, ela é o espelho, ela reflete a glória do Criador? Ela, a tua alma, ela muitas vezes ela reflete um Cristo simples, um Cristo humilde, ou ela reflete um Cristo que é pregado em denominações que não tem salvação e também não pregam a salvação para os outros. É por isso que temos que voltar ao princípio, aonde caímos. Por isso que o Senhor falou para aquela igreja, para a igreja de Sardes, aquela igreja que tinha o nome de viva, mas estava morta. Quantos estão mortos? Quantos estão perdidos nos seus ensinamentos humanos, mas não reflete a glória do Deus eterno? Não reflete em sua vida a glória do Cristo que veio aqui. E o Cristo que veio aqui não foi o Cristo que é pregado nessas denominações. O Cristo que aprisiona você. Você fica 40, 50 anos dentro de uma denominação e não se torna filho, continua a mesma criatura. Você sabia que o mandamento foi pregar o evangelho a toda criatura? Depois que prega o evangelho para a criatura, será que ela nunca se torna filho? Ela sempre se torna criatura, sempre fica presa. Por isso que é para pregar o evangelho para a criatura, para que ela se torne filho. Por isso que Marcos 16:15, Jesus foi bem claro: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que se torne filho. Não filho ficar pregando por filho. Aí a pessoa fica 30, 40, 50 anos dentro de um templo e nunca se torna filho, nunca se torna co-herdeiro da graça de Cristo. Você sabia que pelo Espírito Santo somos co-herdeiros da graça de Cristo? Co-herdeiros, herdeiros da promessa, por intermédio do seu Filho. Só que isso não é pregado, isso não é ministrado nesses templos feitos por mãos humanas. Porque o verdadeiro templo a qual o Espírito Santo habita só é o teu corpo, é o meu corpo. A verdadeira casa tem que ser você e eu. A verdadeira casa não é um templo de tijolo. Porque se a casa de Deus é um templo de tijolo, então vamos rasgar as escrituras e ficar no que o homem prega. Porque a escritura diz, mais de 30 capítulos, mais de 30 versículos que diz a escritura, tem muito mais, que prega que o templo é o corpo do homem. Só no Novo Testamento tem milhares de passagens, fora o Velho Testamento, reflete a ilusão que o corpo de Cristo, o corpo de Deus, era o homem. Se você ler o Novo Testamento, a qual Cristo falou no Evangelho de João, que ele destruiria, no Evangelho no capítulo 2, que ele destruiria aquele templo, e em 3 dias edificaria outro templo, o seu corpo, a igreja. O apóstolo Paulo, em um só livro, de 1 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 6, ele fala 2 vezes. No mesmo capítulo, de capítulo 3, de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz que nós somos o santuário, nós que somos o templo. No capítulo 6, verso 19 e 20, ele também confirma, novamente repetindo o que ele falou no capítulo 3, que nós que somos o templo, que nós que somos o santuário. O mesmo apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento, a qual que já foi posto, a qual é Cristo, fundamento, o corpo dele. A palavra dele é o fundamento. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, verso 6, fala que Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós, mais uma vez falando que nós somos a casa. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, verso 24 e 25, ele diz que o Deus que criou os céus e a terra, sendo ele criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos de homens. Novamente dizendo que o templo, que Deus não habita num templo de tijolo, habita no homem. E as pessoas anulando as escrituras, por causa de doutrina de homens, por causa da cultura, por causa
muitas vezes dos familiares. Ah, mas eu desde criança eu aprendi assim. Desde criança eu frequentava uma denominação. Desde criança você foi ensinado errado. Ensinado que a casa do Senhor é um templo de tijolo, a qual nunca foi. Qual Cristo tem refletido em você? O Cristo das Escrituras, o Cristo que te torna livre, porque o mesmo Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se Cristo te libertou, Ele te libertou da religião. Se Cristo te libertou, Ele te libertou da idolatria, Ele te libertou da feitiçaria, Ele te libertou do adultério, Ele te libertou da fornicação, da pornografia. Se verdadeiramente Ele te libertou, se verdadeiramente permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você permanece na palavra dele? Você conhece sequer a palavra dele? Você sabe que na palavra dele está escrito que você quer o templo? Então por que você ainda frequenta um templo? Porque Jesus Cristo foi bem claro no Evangelho de Mateus. Ele disse: aonde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. Você acha que se você está reunido na tua casa em nome de Cristo, ali não é a igreja? Você sabia que a igreja começou em Atos? A igreja foi constituída depois do batismo do Espírito Santo, mas a igreja, ela foi constituída antes, depois da criação. Você sabia disso? Quando Deus criou Adão e Eva, ali era a igreja, simbolizava a igreja. Sabia disso? A igreja foi constituída desde a família de Noé. Quando Deus falou para Noé: Noé, faz uma arca para você e sua família, porque eu vou destruir o mundo, porque o pecado tem subido às minhas narinas. Por causa do pecado vou destruir o homem que eu criei. Ali era a igreja. A igreja sempre foi a família. A igreja foi constituída desde o Gênesis, quando Deus criou Adão e depois criou Eva. Ali foi o princípio da igreja. Igreja não é um templo, igreja não é aglomeração, igreja sempre foi a família. É por isso que Deus, quando apareceu a voz do Todo-Poderoso, apareceu para Abraão, ele disse: sai do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão pegou sua esposa Sarai, que não era Sara, ainda chamava-se Sarai, e foi peregrinar pelo deserto, porque o povo de Deus é peregrino aqui na terra. O povo de Deus, quando ele reconhece Cristo como seu Salvador, ele se torna peregrino aqui na terra. Isso nunca pregaram para você. Você sabia que os patriarcas eram peregrinos? Você sabia que Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, os patriarcas, os profetas, todos eram peregrinos? Pedro também fala que nós somos peregrinos. Peregrino aqui na terra. Somos forasteiros em terras estranhas. Todos aqueles que confessam que necessitam de uma pátria superior, a Nova Jerusalém, são peregrinos aqui na terra. Então, se você não confessa que você é peregrino, sinto muito, você ainda é terreno, é carnal. Por isso que Jesus exortava aqueles fariseus: falamos as coisas da terra, mas porém vocês são daqui de baixo. Porque eles pensavam na forma carnal, Cristo falava da forma espiritual. Assim como Abraão viu a visão celestial, ele viu a Nova Jerusalém. Por isso que Deus no Evangelho, o próprio Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, ele estava exortando aqueles fariseus. Ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele viu mesmo o dia que o Criador viesse aqui, porque o Criador revelou. Porque no livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, está escrito que Deus não fará nada sem antes revelar para os seus profetas, os servos, os seus profetas. Ele não fará nada. Por isso que ele revela tudo. Revelou para Isaías o nascimento do Salvador. Revelou para Miqueias o nascimento do Salvador numa pequena cidade chamada Efrata, cidade pequena, de todas as cidades de Belém. De ti nascerá o Salvador. Falou para Miqueias. Falou para Zacarias. Falou para Moisés que nasceria um profeta semelhante a ele, a qual o povo deveria ouvir. Avisou. Falou para a intermédio da boca do profeta, do patriarca Jacó,
quando ele começou a abençoar os seus filhos, no livro do Gênesis, capítulo 48 e 49, também o Senhor fez que Jacó profetizasse a respeito de Jesus, que nasceria da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, tudo Deus faz por intermédio da boca dos seus profetas. Ele revela toda a sua palavra. Por isso que a palavra dele sempre foi revelada por intermédio de homens fracos, a qual os anjos tentavam pregar, e ele usava os homens fracos, pequenos, para revelar a sua palavra. Mas hoje, por temos o Evangelho, o ministério do Espírito Santo, que é revelado, toda a palavra do Criador é revelada por intermédio do Espírito Santo. Por isso que toda a palavra é revelada por intermédio do Espírito Santo. Pedro, quando ele ouve a revelação do Espírito Santo, ele disse, quando eles vieram, quando Jesus mandou os 70 para evangelizar as regiões de Jerusalém, e as ovelhas perdidas da casa de Jerusalém, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 até o capítulo 10, então Jesus começou a perguntar para eles, o que é que os reis, o que é que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem? Aí uns falavam, uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. Aí o Senhor perguntou para Pedro e para os apóstolos, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro disse, nós dizemos que tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para ele, falaste bem, mas quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito do meu Pai que te revelou. O Espírito Santo revelou para Pedro. Por isso que quem revela a palavra é somente o Espírito Santo. Por isso que se até agora você não tem a revelação da palavra, você ainda está sobre a revelação do homem, é porque o Espírito Santo não te revelou. Mas quando o Espírito Santo te revelar, você vai ter a revelação do Espírito Santo. Você vai sair da doutrina, a doutrina da idolatria. Você vai sair da doutrina da feitiçaria. Você vai sair da doutrina a qual você tem que dar dízimo, você tem que fazer voto, você tem que fazer campanha, quando o Espírito Santo te revelar a verdadeira palavra. Mas enquanto você estiver na revelação do homem, na revelação do profeta, do pastor, do missionário, do padre, você não ouvirá a mensagem do Espírito Santo. Por isso que tem que nascer da água do Espírito, por isso que tem que ser regenerado, tem que ser transformado, tem que nascer da palavra. O primeiro batismo é a palavra. Segundo batismo, confissão. Terceiro, água. Simboliza nova criatura. Por isso você tem que passar. E o outro batismo, Espírito Santo. Você receberá os dons diretamente do Pai. Por isso você tem que passar por esse batismo. Da palavra, da água e do Espírito Santo. Você tem que nascer uma nova criatura. Enquanto você não for regenerado, enquanto você não nascer da água e do Espírito, você vai acreditar nesse Cristo que é pregado nas denominações. Você vai celebrar somente um dia para ele, deixar o resto do ano vago. Sabe por quê? Porque esta mesma hipocrisia acontecia com o povo de Israel, ao ponto de Deus se manifestar pela boca de Isaías no capítulo 29, verso 13, e dizer, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, aprendendo doutrinas e preceitos de homens. Verdade, o que você tem ouvido até agora são doutrinas e preceitos de homens, não são a doutrina do Espírito Santo. Você não aprendeu do Espírito Santo, porque o Espírito Santo até agora não te libertou. Porque quando o Espírito Santo te libertar, você vai sair desse cativeiro que chama religião. Aleluia, Jesus. É só um pouco de pegar. 30 minutos.